Ontem, 25 de novembro, vi uma reportagem no Fantástico da Globo, domingo à noite, vitimizando e condenando o governo brasileiro na retirada dos médicos cubanos do sistema público. Você acha certo ou errado? Onde está o erro? Quem está cometendo o crime com a saúde? Pouco mais logo após a vinhetinha. Gente, o Mais Médicos é um engodo desde o início. Eu trabalhei por 3 anos nesse interiorzão adentro aí do Maranhão e do Amazonas e vi de perto como a política pública de saúde é corrompida e maneja e manipula o médico. Naquela época, era o início ainda do Programa de Interiorização de Trabalho e Saúde, PITS, aonde íamos para locais muito pobres, praticamente povoados, agir como médicos da família, né? E atender dentro de equipes que variavam o número de equipes, que eram um médico, um dentista, um enfermeiro e os agentes de saúde, tendo o posto de saúde como base, aqueles caminhõezinhos que a gente ia para o atendimento, e às vezes a gente ia a pé, canoa, barco, moto, Toyota, o que fosse possível para se chegar aos pacientes. Era essa a proposição. E o repasse era feito para as secretarias municipais de saúde. E o número de equipes variava com a população de cada município. O que a prefeitura fazia? Isso era comentado com todos os médicos da região e isso era sabido por todos, né? Por exemplo, tinha 2 ou 3 equipes numa localidade, como na minha tinha 3 equipes, 2 eram dispensadas por falta de pagamento, pagavam só os primeiros meses, depois os indivíduos ficavam lá sem receber, acabavam por ir embora, entrar na justiça e requerer esse dinheiro de alguma forma que jamais iriam receber, né? Ou receber depois de muito tempo. É muito difícil você processar o Estado para receber alguma coisa. E as prefeituras embolsavam esse dinheiro, né? Os secretários, os prefeitos dividiam esse dinheiro de alguma forma, assim como dividiam tudo. Até mesmo as televisões que iam para os programas iam parar na casa da secretária de saúde, o videocassete ou o DVD, ou que existisse na época também ia, né? Essas como regalias dessas pessoas que trabalhavam lá, né? O médico era manipulado pelo prefeito, então, dessa maneira, onde a população vinha cobrar, então, cadê o médico que você prometeu? Não está tendo atendimento, não está acontecendo o atendimento. E o médico dizia que contratava os vagabundos médicos, não vinham trabalhar. Por que não recebiam? Eu não estou aqui dizendo que todo médico é absolutamente qualificado e que não existam maus médicos ou médicos mal intencionados e maus caráteres. Existem sim. Só que a política é muito suja e o médico não tem que se submeter ao trabalho escravo, aonde ele é colocado contra a população. O próprio gestor coloca contra a população. Eu cansei, nesse município, um dos municípios que eu fiquei, o prefeito viu que ia perder a eleição, simplesmente demitiu o médico plantonista do hospital, que ficava de plantão no hospital e atendia tudo, todos os atendimentos fazia parte, era um ginecologista que acaba fazendo tudo, despediu as outras equipes e demandou que ficassem sob minha custódia, que eu fosse atender também, inclusive no hospital, e eu era encarregado de um posto de saúde, atendimento clínico apenas. Eu me neguei. Ele disse realmente, Dr. João, você vem de São Paulo, você não entende como as coisas funcionam por aqui. A minha parceira que lá estava trabalhando já não tinha recebido já há alguns meses e já tinha ido embora e eu continuei lá e me enfiei dentro da Secretaria de Saúde e falei que só sairia de lá sendo pago. A população inteira veio à porta
da minha casa a bater na janela, pedir atendimento e me julgar. Aconteceu um acidente de motocicleta, onde um indivíduo entrou atrás de um caminhão, fraturando a face, e levaram esse indivíduo molenga, todo requenguelo, na garupa de uma moto, para bater na frente da minha casa com uma multidão dizendo que eu tinha que atender. Eu fiz um primeiro atendimento e encaminhei, porque ali não havia qualquer condições dele ser atendido. Então, existem médicos querendo trabalhar, existem empregos a serem ocupados por esses médicos. Existe população carente, mas não existe uma política de saúde que garanta tanto ao médico boa qualidade de locação, de infraestrutura, de respeito pela medicina que ele exerce, de receber salário digno em dia, assim como não existe respeito pela população que é jogada contra a figura do médico. O que está acontecendo nesse momento aqui agora é mais uma prova disso, jogando em cima do governo que está por vir a culpa da saída dos médicos cubanos, quando a culpa está na entrada dos médicos cubanos. Eles entraram aqui para ocupar vagas dos nossos médicos sob a mesma política canalha que estava ainda mandando dinheiro para fora e não para a mão desses próprios médicos, vivendo aquelas condições horrorosas que nem os nossos próprios médicos querem se submeter, e ainda por cima, sem esquecer, além de tudo, entrando sem reconhecimento dos diplomas. Nenhum país do mundo consegue se trabalhar sem se recertificar o seu diploma de médico e especialização. Não existe isso em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Não se sabe nem se esses indivíduos que entraram aqui eram realmente médicos. E além do mais, sem exame de proficiência na língua do país do quais eles estão entrando, e onde estão sendo expatriados. Ou seja, traduzindo, falando espanhol no Brasil, atendendo uma população que mal entende português direito muitas vezes. Uma população, infelizmente, muito ignorante, que muitas vezes não consegue entender nem o que o médico está falando. Educação é o princípio de tudo. É onde a saúde começa na educação. O indivíduo tem que conseguir perceber o seu estado e passar os seus sintomas e se entender para conseguir ser tratado. Esses indivíduos entraram aqui falando castelhano, falando espanhol. Aonde já se viu isso na vida? Em qualquer país do mundo que se for, é exigido primeiro o exame de proficiência na língua. Primeira coisa, você tem que saber falar a língua do paciente ao qual você vai entender. Depois você vai revalidar o seu diploma e depois você vai ser habilitado na sua especialização de novo para poder atender em qualquer país do mundo, menos aqui no Brasil. Tudo isso foi mal feito. Os nossos médicos perderam vagas que também não eram interessantes, mal pagas, onde você não era bem recebido, onde os prefeitos manipulavam a situação do médico, onde eu vi, inclusive, o hospital ser saqueado dessa cidade, quando toda a corja do prefeito viu que ia perder a eleição, levaram tudo o que existia dentro do hospital. Colchão, revestimento de parede, torneiras, medicamento, materiais médicos, talas, tudo, até longarinas que fica se esperando, tudo. O hospital foi saqueado, foi levado, assim como a Secretaria de Saúde, levaram computadores, máquinas de escrever que ainda existia ali na época, papel, tudo que existia, cadeira, televisão, tudo, levaram tudo, limparam tudo porque ia entrar outra corja de outra prefeitura. O que está acontecendo agora é, de novo, algo mal feito, uma transição mal feita, com uma diplomacia péssima do governo atual e de Cuba, que mandou retornar eles, e estão tentando queimar o próximo governo e vão conseguir, diante da população, queimar muito do próximo governo. O próximo governo,
o presidente eleito Bolsonaro tem razão. O dinheiro tem que ir para o profissional que está trabalhando. Para entrar nesse país e trabalhar como médico, tem que revalidar o diploma e revalidar a proficiência na língua também, quer dizer, validar, perdão, a proficiência na língua para atender. E aí sim poderia ocupar um cargo na nossa medicina pública que é muito mal gerida, que nem nós mesmos queremos. E atenção àqueles que estão se candidatando agora, prestem muito atenção. Conversem com os que já estão saindo e com a população em volta e com os outros municípios, com os outros médicos mais experientes desses outros municípios, sobre qual é o prefeito que paga e qual é o prefeito que não paga, senão vão cair na mesma armadilha. Tudo isso foi muito sujo com a população em primeiro lugar, com o médico brasileiro em segundo lugar e com o pobre do indivíduo médico cubano que veio submeter a esperança de uma vida melhor e agora não passa de novo de massa de manobra, tem que voltar para o seu país, de massa de manobra entre dois países que tentavam, um comunista e outro tentando ser comunista, numa jogatina de dinheiro e poder entre esses dois países. É uma vergonha a medicina pública nesse país, tem que mudar e eu ponho fé que com uma medida como essa já há uma esperança de que o próximo governo mude e tenhamos uma saúde pública de qualidade. Até a próxima. E obrigado.